Nós já estamos na metade do ano de 2019 e você ainda não descobriu qual seu método de estudos? Então esse vídeo pode te ajudar. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Vitória, esse aqui é meu canal, sejam muito bem-vindos e hoje, como vocês viram, nós vamos falar sobre métodos de estudos. E para começar, eu quero dizer para vocês que existem milhares de métodos de estudos, tem muita coisa diferente e que hoje eu vim trazer aqui nesse vídeo alguns desses métodos e eu espero que ajudem vocês, porque muitas vezes a gente ainda não descobriu, então a gente tem que conhecer novos métodos para testar e ver se a gente se adapta, se a gente aprende melhor com determinado método. Então nesse vídeo eu vou falar sobre alguns métodos de estudos e se você gostar desse vídeo já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, estamos em caminho a 10 mil inscritos. Então vamos lá, vamos logo, vamos descobrir quais são esses métodos, porque as aulas já estão voltando e a gente precisa saber como a gente vai estudar, não é mesmo? Bom, o primeiro método de estudo que eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês é sobre flashcards ou aquelas fichinhas pautadas que vocês já me viram utilizando. Então, existem duas maneiras que você pode utilizar aquela ficha. A primeira maneira é desse jeitinho aqui. Então, neste lado aqui está escrito uma pergunta: o que é o capitalismo? E aí, quando eu estiver lá estudando, eu vou ler e eu tenho que lembrar a resposta para essa pergunta. Então, por exemplo, capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro, blá blá blá, blá blá blá. E aqui no fundo você escreve a resposta. E aí você só pode ler essa resposta depois que você acertar, tipo, depois que você der uma resposta para essa pergunta. Entenderam? Então é tipo meio que um jogo de cartas. Você tem a pergunta, você precisa conseguir responder, e se você conseguir responder ela, você vira e aqui vai estar a resposta correta. E aí você vê se você acertou ou se você não acertou. A segunda maneira é a maneira que eu mais utilizo, inclusive tem vários exemplos aqui dentro, olha só. Que é o quê? É usar essas fichas pautadas para fazer minis resumos. Então aqui, por exemplo, tá escrito antropologia, o título, e algumas informações básicas que quando eu for ler vai me ajudar a lembrar desse método, de como eu estudei, um resuminho mesmo. Por exemplo, esses aqui eu gosto de levar em dia de prova, que aí vai 10 minutinhos antes da prova eu pego, dou uma lidinha e já tem todo o conteúdo aqui. Então esses são as duas maneiras que vocês podem usar fichinhas pautadas, tá bom? E agora vamos para o próximo método. Bom, o próximo método é um que vocês já estão cansados de ver aqui no canal. Então, como vocês conhecem, este aqui é o meu caderno de resumo. E o próximo método que eu irei falar é sobre resumos. Então, resumo é um dos métodos que eu mais utilizo. Eu acho mais eficiente. Mas, para você fazer o seu resumo, você precisa passar por alguns passos. Por exemplo, você primeiro, antes de fazer o seu resumo, precisa ler o conteúdo, certo? Então, depois que você lê o conteúdo, você vai fazer uma breve anotação em alguma folha sulfite. E aí, depois você lê, assistir uma videoaula, você vai vir passar o seu resumo a limpo, com as suas canetas que você gosta, desse jeitinho assim. E eu gosto de fazer esse resumo porque eu acho que sintetiza tudo aquilo que eu vi, tanto na videoaula quanto no livro que eu li. Por eu utilizar o método de resumo, como vocês viram, como um dos meus métodos principais de estudos, muitas pessoas dizem: ah, mas isso aí é perca de tempo, que não sei o que. É exatamente aquilo que eu disse. Você precisa procurar, testar e ver qual método vai ser mais eficaz para o seu estudo. Porque também não adianta você ficar fazendo um resumo todo bonito, essas coisas assim, se não for te ajudar, se na hora da prova você não tiver um bom rendimento, se você não conseguir compreender e tornar aquela informação em conhecimento, de nada vai adiantar fazer um resumo todo bonito. Então o que eu quero deixar bem claro aqui é que cada um tem um método de estudo diferente, que vai ser diferente do meu, que vai ser diferente da sua amiga, que vai ser diferente do método que a sua mãe estuda. Não sei, cada pessoa tem o seu método e é muito importante que você se conheça e saiba qual é o seu.
E agora o método, eu confesso que eu não utilizo, mas eu vi algumas pessoas no Instagram e algumas amigas, minhas primas, algumas pessoas que eu conheço, elas acabam utilizando esse método e me falaram que é muito eficiente, que funciona. Então eu também trouxe aqui pra vocês. Eu fiz um esqueminha, é o conhecido método Cornell. Você já deve ter ouvido falar, enfim. E se não ouviu, eu vou te apresentar ele agora. Então, o método Cornell, você vai fazer essa divisão aqui na sua folha de caderno de sala normal. E aí, o diferencial desse método é que você não vai fazer o resumo desse jeitinho aqui, bababá, dessas coisinhas todas. Você não vai fazer o resumo de uma forma completa, assim. Você vai dividir a sua folha em diferentes espaços que vão ter diferentes finalidades. Por exemplo, nesse quadrado aqui maior é onde você vai colocar o seu resumo de sala. Então é onde você vai escrever, assim como o professor escreve na lousa, que geralmente os professores escrevem em tópicos. Então você vai copiar fazer o seu registro de aula normal. E aí, aqui nesta coluna mais fininha, você vai escrever o quê? Nessa parte aqui vai ser onde você vai escrever as palavras-chave. Por exemplo, se você está estudando história. História geralmente tem muitas, assim, palavras-chave. Por exemplo, monarquia. Você pode definir o que é uma monarquia. Coisas desse tipo. E para matérias de exatas, esse cantinho aqui, ele é destinado para você escrever fórmulas. Por exemplo, em matemática, Bhaskara. Você aprendeu sobre Bhaskara, aí o professor fez uma anotação, colocou um exemplo, você vai copiar aqui nessa parte desse quadrado maior, tá vendo? E aí aqui nesse ladinho você vai colocar o quê? A fórmula de Bhaskara. Então, essa é uma maneira diferente de você fazer a sua anotação em sala. E nesse espaço aqui, vocês estão vendo que aqui no final, ó, tem esta partezinha. E aqui tá escrito resumo. Mas como assim resumo? Nessa parte aqui, depois que você já fez o seu resumo de sala, você já colocou suas palavras-chave, as fórmulas. Aqui embaixo, você vai colocar o resumo de tudo aquilo que você aprendeu na aula. Então, é a hora que você vai colocar a sua cabeça pra funcionar. Porque nesses dois espaços aqui, vocês estavam fazendo muito no automático. Vocês estavam copiando o que o professor estava falando. Vocês estavam anotando uma fórmula que não é necessariamente só aquilo que você aprendeu no dia. E aí aqui é onde você vai colocar a sua cabeça para funcionar. Então, por exemplo, quando você estiver estudando algum assunto de história, você vai explicar como foi o período da República da Espada, mas você vai explicar com as suas palavras. Essa é a ideia desse quadrado aqui. Então você não vai copiar do seu livro, do que o professor colocou na sala. Você tem que colocar realmente como você entendeu, da maneira com as suas palavras e não sendo copiado de nenhum outro lugar. Beleza? E aí, vocês estão gostando? Me falem se vocês já conheciam algum desses métodos, qual método de estudo você utiliza, me deixa aqui nos comentários pra gente interagir e outras pessoas conhecerem também outros métodos, além desses que eu vou falar aqui. E enfim, vamos para o último método, mas não menos importante, é o mapa mental. E muita gente pensa que pra fazer mapa mental tem que ser aquelas coisas toda enfeitada e não sei o que, com diversas canetas. E não, pra fazer um mapa mental você precisa de um lápis, algum lápis colorido, só pra dar uma diferenciada. E também, mapa mental é legal porque você fica livre, você não precisa só escrever ali tudo direto, você pode colocar um desenho para ilustrar, você pode imprimir uma imagem da internet e colocar assim de uma maneira que fique bonita. E eu utilizo o mapa mental para fazer revisões. Então, depois que eu já fiz meu resumo, que eu já li, que eu já assisti videoaula, eu uso o mapa mental como revisão. Mas você também pode usar ele como pra você aprender a matéria mesmo, sabe? Você puxar as setinhas, escrever, enquanto você tá ali aprendendo a matéria. Então aqui eu tenho alguns exemplos de mapas mentais que eu faço e muitos deles vocês já devem conhecer, porque eu sempre faço e eu tô gravando Steady Vlog, então vocês já devem conhecer. Essa aqui é a minha pasta onde eu guardo meus mapas mentais. Então mapa mental eu geralmente gosto de fazer em folha sulfite, tipo uma folha A4, porque eu não vou usar o outro lado, então não tem problema eu usar canetas que borram o outro lado, que mancham. Então aqui, ó, tem alguns exemplos, então vocês podem fazer em vários estilos. Aí é a hora de você soltar a sua imaginação. Você pode mudar o estilo da seta. Tem tantas coisas que vocês podem fazer, gente. Olha só, vocês podem usar muitas cores, sabe? E, enfim,
esse é o mapa mental. E aí, me conta, vocês usam mapa mentais, resumos, fichas pautadas? Me contem aí nos comentários qual método de estudo você mais gosta, que eu adoro conversar com vocês pelos comentários. Bom, pessoal, nós estamos quase chegando no finzinho do vídeo, mas antes disso, eu quero dar algumas dicas também de organização, de como organizar o seu estudo. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa que eu testo várias coisas, então eu já usei método Pomodoro, já fiz tentar calcular assim quantas horas eu estudo por dia, e essas coisas não funcionaram comigo. Por quê? Porque eu não vejo que... Eu não gosto de ficar, sabe, me prendendo. Hoje eu tenho que estudar isso, X horas. Por exemplo, hoje eu tenho que estudar 3 horas. Mas aí eu gosto de separar o que eu tenho que estudar. Pra mim é muito mais eficiente. Por exemplo, eu pego, faço uma lista e coloco tudo que eu preciso estudar. Então eu preciso estudar 5 matérias. Aí eu ponho essas 5 matérias e vou estudando. E não necessariamente me importo com o tempo que eu vou levar pra estudar essas 5 matérias. Porque, por exemplo, muita gente se pega no... eu tenho que estudar 3 horas por dia. E aí, quando vai ver, essas 3 horas não foram produtivas, você não fez tudo o que você precisava. E aí? Não é melhor você saber o que você tem que fazer, independente do tempo que você tem que fazer? Porque, por exemplo, você pode estudar quando for matérias que você tem mais facilidade. Você não vai estudar 3 horas por dia. Você vai estudar, sei lá, 1h30, 2 horas. Então, é muito variado. E eu falo pra vocês, eu já disse aqui muitas vezes, qualidade é melhor do que quantidade. Então é melhor você estudar 30 minutos totalmente focado, prestando atenção, do que estudar 3 horas e ficar viajando no mundo da lua sem prestar atenção no que você tá estudando. E uma última dica de estudos é que muitas vezes a gente tem que decorar, né? Ficar naquela coisa de decoreba. Por exemplo, fórmulas. A gente até pode entender a fórmula, tipo Bhaskara, o B, enfim, esse tipo de conhecimento. Mas muitas vezes vai na decoreba, por exemplo, você tem que decorar fórmulas, você precisa decorar um verbo em inglês. Então uma dica que eu tenho pra vocês que estão tentando decorar, que precisam decorar, porque a gente precisa, né, gente? Nem tudo a gente vai entender assim, por exemplo, existem fórmulas que eu uso que eu fico assim... Tá bom, mas eu não entendo, eu só uso porque eu sei que tem que usar. E uma coisa que eu gosto muito de usar são post-its. Então, como vocês podem ver, aqui na minha parede tem muitos. Então, ó, deixa eu pegar até uma aqui. Aqui. Ó, esse post-it aqui, ó, tá falando do Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales, eu preciso lembrar que é essa parte sobre essa, que é igual ao outro lado sobre a outra parte. Então, isso muitas vezes é automático, sabe? É tipo uma coisa que eu tenho que decorar, eu não tenho que entender. Um vai ser em cima do outro, que vai ser proporcional ao outro lado. Então, eu indico vocês utilizarem post-its pra ajudar nessa decoreba. Porque, por exemplo, se eu deixar esse post-it aqui, toda hora que eu passar aqui, eu vou ver ele. E aí, querendo ou não, uma hora isso vai entrar na minha cabeça. Então, essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês pra ajudar na memorização. Gente do céu, eu falei demais nesse vídeo. Eu vou até tomar uma água pra molhar a garganta. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E essa semana está tendo vídeo todos os dias. Então teve vídeo segunda, terça, hoje que é quarta, amanhã, quinta, sexta. Então todos os dias da semana vai ter vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchauzinho!